Fala aí, jovens. Firmeza? Vem com o professor Aloysio Ferro para nós falarmos um pouco sobre a sociedade industrial, assim como também da organização dos trabalhadores na época. Falaremos um pouco sobre o cartismo, o ludismo, para a gente entender como era essa treta, esse conflito entre os operários ou aqueles que perderam os meios de produção, com a burguesia, com também o proletariado surgindo. Então, esse contexto todo a gente vai entender em alguns pontos. Então, vamos nessa! Jovens, começando com o nosso bate-papo, eu quero frisar que a sociedade inglesa, antes mesmo da Revolução Industrial, era dividida entre os lords, os nobres e os comuns, aqueles que eram súditos, que era mesclado entre burguesia e entre o súdito mais pobre, camponês. E essa galera toda vivia dessa divisão que ainda era medieval, porém, com o advento dessa modernidade, chegando à formação das fábricas, das indústrias, nós teremos duas classes em ascensão, surgindo para a história, para a sociedade, que é, de um lado, a burguesia. E o que era a burguesia? Eram aqueles empresários, eram aqueles comerciantes que tinham condições e dinheiro de colocar uma fábrica, primeiramente uma manufatura, depois uma maquinofatura, que podiam contratar, que podiam comprar produtos para produzir novos. Essa galera, que também a gente conhece como elite, era a burguesia, que tinha isso aqui, ó, cacauzinho, dinheiro. Mas nós temos também o outro lado da moeda, que era outra classe que estava surgindo, que é o proletariado. A palavra proletário vem de prole. Então, lá na Roma Antiga, aquele proletário era o que tinha apenas uma riqueza, a prole, que era a família. Não obstante, nós temos já nesse período da Revolução Industrial uma classe surgindo, que é a do proletariado, que também é muito parecida com esse conceito romano, onde o trabalhador, que é o proletário, ele é um operário que não tem praticamente nada. Ou seja, ele vive da venda de seu trabalho para manter sua família. E assim a gente vai entender um pouco dessas movimentações. É bom salientar que o burguês, ele tem dinheiro suficiente para ele colocar a sua fábrica, para ele contratar, para ele comprar matéria-prima e produzir. Por outro lado, o proletário, que é o operário, ele vende a sua mão de obra. E o mais interessante disso tudo, que gera a revolta das revoluções da época, é que, veja bem, observação para esse fato, o proletário, ele fica trabalhando exaustivamente por várias horas. Naquela época ainda não existiam direitos trabalhistas como hoje a gente conhece. E exaustivamente trabalhando, eles ficavam sem saúde, sem tempo para cuidar direitinho da família. E o salário, ó, bem pequenininho, irrisório. Então é a partir daquele momento que a gente vai ter também alguns movimentos de manifestação como o ludismo, como também o cartismo, que a gente vai entender no próximo ponto da nossa aula. Galera, na segunda parte aqui do nosso bate-papo, eu quero citar para vocês a organização dos trabalhadores lá no início, onde eles estavam ganhando salários baixos, onde eles não tinham condições de salubridade, ou seja, o ambiente que eles trabalhavam era muito úmido, sujo, isso causava doenças, e o estresse do trabalho repetitivo. O filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, explica muito bem isso. Charlie Chaplin, ele é um trabalhador proletário, onde ele tem várias crises e está em um choque de relações entre patronato, entre ele que era empregado, o estresse repetitivo, mas, enfim, nós vamos falar de alguns movimentos onde os trabalhadores eles perceberam que só conseguiriam direitos, leis, se eles se unissem, protestassem, manifestassem ou fizessem greves. É aqui que entra o movimento ludista. Esse movimento é um dos primórdios, é um dos primeiros a acontecer, e esse movimento ele retrata uma galera trabalhadora das manufaturas de tecidos, onde se unem, e o que eles fazem? Eles simplesmente chegam até o local e percebem que a única forma de paralisar a produção para chamar a atenção do patrão era quebrando as máquinas. Aqui eu vou disponibilizar um meme agora, podem perceber aqui embaixo, e esse meme, por exemplo, ele representa muito bem o que aconteceu. Eles queriam quebrar as máquinas para paralisar
aquela produção para chamar a atenção do patrão, para dar direitos adquiridos. Pois muito bem, no final das contas, 13 desses manifestantes eles foram presos e foram condenados à morte na época. Eu quero citar também outro movimento, que é o cartismo. O movimento cartista é oriundo de 1838 e esse movimento ele é também liderado pelos operários, trabalhadores. Esses trabalhadores redigiram uma carta, o título era Carta ao Povo, uma petição de direitos que pedia o quê? Direitos como a participação política, voto secreto, o direito de um operário concorrer a um cargo, uma função no parlamento, uma vez que naquela época os operários eram impedidos disso. Então eles têm essas reivindicações, é a primeira carta de pedido político para os operários. No entanto, também esse documento, o movimento cartista, pedia melhores condições de trabalho, um aumento salarial, reivindicava também uma diminuição da jornada de trabalho, das horas trabalhadas, tudo isso para que melhorasse um pouco a vida dos trabalhadores. O parlamento da época, infelizmente, não aceita os pedidos, mas fica marcado como um dos principais movimentos dos trabalhadores, com exigências de melhoria na época, e é o início ali das lutas para que os trabalhadores pudessem ter os tão sonhados direitos adquiridos. Então, jovens, esse foi o nosso bate-papo. Espero que tenham compreendido. Caso não, retornem ao vídeo, leiam e podem entrar em contato para a gente sanar as dúvidas. Até a próxima e fiquem com Deus.